Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Não perdeu essa batalha, você já ganhou. Porque o seu aliado é Ele. Porque o seu aliado, o Senhor, é o seu Deus. Ah, sabe, irmão, você não entendeu a aliança que você faz parte. Você não entendeu a aliança que você faz parte. Ei, irmãos, você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. O seu inimigo é inimigo de Deus. Ei, você não está sozinho com a sua família. Você não está abandonado com a sua família. Ei, tem um Senhor, um guarda de Israel, um guarda dos filhos do Senhor. Ei, tem um anjo para cuidar de você. Tem a palavra reinando dentro de você e na sua casa. Ei, você tem o Espírito Santo. Você pode mudar circunstâncias e situações. Ei, você só precisa confiar nele. Você só precisa entregar na verdade a ele. Você só precisa seguir os passos a qual o Senhor está te dando, irmão. Ei, ele pode. Ele quer. Ei, ele quer restaurar. Ele quer reanimar. Ele quer restituir. Ele quer fazer aquilo que o seu coração deseja. Mais do que você e eu. Aleluia. Ei, comece a cantar dentro do seu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Ei, com paz, com provisão, com restauração. Ei, comece a cantar lá dentro da sua casa. É nos momentos mais difíceis mesmo que você vai começar a cantar. Dizer, diabo, eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. E comece a cantar ao Senhor, Pai, obrigado. Eu vou servir ao Senhor com os meus filhos, com os meus bisnetos, com os meus tataranetos, com a minha descendência ao Senhor. Em nome de Jesus. Comece a cantar lá, irmãos. Coloca esse diabo para correr. Através do seu louvor e da sua adoração. É uma das melhores armas, é a adoração, irmãos. Você está aí na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que você ouve em todos os cultos. É a palavra que te liberta, é a palavra que transforma. Seja qualquer área que você precisa. Nós estamos falando sobre família, então eu vou trazer para a família. Mas qual é a área que você está sendo afrontado? É nela que você vai começar a declarar, Pai, obrigado. Não fique olhando para aquilo que o diabo está fazendo, não. Ele só quer fazer barulho para te distrair. Olhe para o alvo é Cristo. Olhe para o alvo é a tua família. O teu alvo é a tua salvação. Esse é o nosso alvo. Você já venceu essa batalha. Por que está agindo como derrotado? Por que está se prostrando, chorando, se angustiando de algo que Deus já te deu, antes mesmo de você existir? Levante-se e cante. Levante-se e adore. Obrigado, Pai. Obrigado. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Seja feita a sua vontade. Você pode orar em línguas um pouco? Você está pensando, eu já fiz tudo que eu sabia. Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer. Eu já estou ficando cansado. Eu já estou começando a desistir. Mas esses pensamentos não são seus. Essa é a voz do inimigo querendo confundir a sua mente.
Por isso o louvor, por isso a verdadeira adoração que flui do teu interior vai fazer a diferença nessa batalha. Porque o caminho da qual ele está aí querendo entrar é pelos teus pensamentos. Fazendo mudar, querer mudar os teus sentimentos. Mas a palavra nos ensina a usar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas são as armas da fé. Essas são as armas do cristão. As suas armas não são como as do seu irmão, do seu amigo lá fora, do seu conhecido. Não são naturais. As suas armas é a adoração. As suas armas é a gratidão. As suas armas é as palavras de fé do seu coração, do seu interior. E se você usar as armas certas, pode ter certeza, você não vai cansar. Porque não é você que vai pelejar, Ele vai na frente. É Ele que aplana os caminhos, não é assim que nós cantamos e a palavra diz? É Ele que derruba as madeiras, das barreiras. É Ele que aplana os caminhos. É Ele que faz o solitário habitar em família. É Ele que faz a estéril ter filhos. Obrigado, Pai. Pela unção do Teu Espírito movendo as águas. A unção do Teu Espírito movendo as águas. Aleluia. Você pode se assentar. Com seu coração conectado no Senhor. Com uma atitude de reverência e de gratidão, porque, irmãos, Ele tem cuidado de nós. Talvez o inimigo tenha tentado embaçar a sua visão. E você não está vendo soluções e saídas. Mas pode ter certeza, você está de pé, porque Ele te guardou. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando em teu favor e no meu. Que Ele é fiel, independente de você, independente de mim. Porque Ele é gracioso. Porque é a graça que nos faz caminhar, não é os nossos esforços. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 13 e nós vamos começar por esse texto. Passo agora a mostrar-lhe graça e paz, amém? Boa noite a todos. Glória a Deus. Aleluia. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que soa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, será. O amor é paciente, bondoso, não inveja e não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. Amém? Vou parar aqui, você conhece os textos. E eu queria começar por esse texto. Queria colocar o triângulozinho lá que eu pedi, amém? Deixa aí.
E semana passada, eu não sei se todos estavam, mas quem estava vai lembrar, eu terminei falando sobre um assunto. Eu estava falando das fases que todos nós passamos. Não sei se você lembra, se lembra? Alguns, que todos nós, na nossa família, vamos passar por fases. Fases de casar, fases de ter filhos, fases de criar esses filhos, fase dos filhos, né? Aí tem fase da adolescência, todas as fases dos filhos aí a gente passa junto. Depois eles casam e depois tem as fases dos filhos casados, dos filhos com neto, não é assim? Depois tem a fase do casal, que os filhos não estão mais dentro de casa, já estão casados, vivendo suas famílias agora, viram só 2 de novo, que poderiam ser 3, 4, 5, né? 12, volta a ser um casal, independente de quantos filhos a pessoa teve, volta a ser só 2 novamente, não é isso? Então, todas essas fases, tanto o homem quanto a mulher, passam juntos, não é? E como nós vamos passar por essa fase é que é importante. São fases, graças a Deus, você devia ter falado graças a Deus, porque passa, né? Então, todas essas fases passam. Como essas alegrias, né? Passa. Um dia você está alegre, nasceu o neném e tal. Aquele primeiro nascimento foi um momento de alegria. Depois é outro tipo de alegria de crescimento. Já não é já a gestação, né? A parte da barriga é legal, a parte do nascimento é legal. Pelo menos para mim, todas as fases de gestação foi maravilhosa. Cada um tem sua experiência, mas para mim foi muito bom. Então, eu digo assim, todas as fases nós passamos e ela passa. Seja alegre ou seja fases difíceis, elas passam por nós. E isso é maravilhoso, saber disso, que elas não permanecem. Imagina um momento difícil da nossa vida e ficasse eternamente. Misericórdia, né? Então, assim, tudo dá graça. Provérbios 24, 6. Eu falando sobre essas fases, eu fui hoje estudar, meditar. Provérbios 24, 6. Você pode colocar ela, por favor? Diz assim: uma guerra se faz com sábias orientações, e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. Glória a Deus. Então, durante essas fases e esses processos, a primeira coisa que... Pode deixar aí um pouquinho. A primeira coisa que nós devemos fazer aí, para vencer todas as circunstâncias, aí está falando de guerra, situações, como nós podemos fazer? Com sábias orientações. Quem é a própria sabedoria? Cristo. Então, em primeiro lugar, buscar no Senhor essa sabedoria. E a vitória é alcançada com muitos conselheiros. Isso quer dizer que, porque eu já tenho uma palavra, então eu não posso ir até alguém para pegar um conselho? Não, ao contrário, a Bíblia está dizendo que nós podemos ter conselheiros. Então, a Bíblia não nos ensina a viver tudo sozinho e eu sei resolver. Porque uma das coisas que o inimigo faz, principalmente com o cristão, quem conhece a palavra, é dizer, não, se eu for conversar com o pastor, se eu for conversar com a irmã ou com um líder de casais, o que eles vão pensar de mim? Eu tenho a palavra, eu não estou em fé, eu estou isso, eu estou aquilo. A gente não quer mostrar, às vezes, algum tipo de fraqueza, algum tipo de situação. Isso é todo mundo, irmãos. Ninguém escapa dessa, né? Então, a palavra ela nos ensina a, primeiro, buscar em Deus mesmo. Está precisando de socorro, de auxílio, em alguma fase das nossas vidas, nós devemos procurar no Senhor os conselhos. Mas também, se nós não estamos conseguindo sozinhos, para com o Senhor buscar esse conselho, entender, praticar, você pode sim ter um conselheiro, você pode ter sim alguém que vai te auxiliar, te dando conselhos, te dando orientações, mas tenha sabedoria em quem você vai escolher para isso. Amém? Isso é muito importante, principalmente, irmãos, somos cristãos, então vamos procurar pessoas que são da mesma fé, com os mesmos princípios. Amém, irmãos? Glória a Deus. O casal ele deve buscar ajuda quando necessário, mas é necessário também, quando nós pedimos ajuda, estar disposto. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas pedem ajuda, mas elas não querem ser confrontadas. Então, como você vai ajudar alguém? Se a pessoa vai vir contar algo e você vai dizer, você está errado aqui, você está certo ali. Então, você e eu precisamos estar dispostos a ser confrontados quando nós pedimos ajuda. Amém? Reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Ou seja, nós mesmos, né, o Deus nos revela isso, nós mesmos podemos ver algo errando, ou alguém dizendo para mim, irmã, você está falhando nessa área. Eita, eu fiz isso, eu não percebi, ou eu fiz mesmo, irmã. Realmente, eu estava irada e aconteceu, eu fiz. Então, a gente precisa aprender a reconhecer os nossos erros e fraquezas. Abandonar alguns hábitos, da quais
às vezes não são tão bons assim. Amém? Você pode colocar, por favor, a Bíblia, colocar em Isaías 59, versículo 1. E eu vou abrir aqui em Tiago. Você se lembra aí, né, no primeiro culto que eu pedi para colocar esse triângulozinho? Eu pedi para deixar hoje aí. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, irmãos, se nós estivermos passando por alguma fase, seja elas não muito boas, Deus está pronto para nos socorrer, pronto para nos ajudar, pronto para nos ouvir. Então, o que nós precisamos? Simplesmente conversar com o Pai, simplesmente apresentar a Ele as nossas demandas. Seja qualquer área, irmãos, a área mais assim que você tenha, vou dizer assim, vergonha, não tenha. Porque Deus sabe tudo, vê tudo, está em todo lugar. Então, por que você vai ter vergonha dele? Amém? Então, converse mesmo, fale as suas debilidades, ou seus sonhos, ou algo que você, um projeto, ou algo que não está dando certo. Converse com o Senhor. Amém? Ele é o seu amigo. Isso faz parte da sua aliança. A amizade de Deus, o companheirismo. Assim como nós temos com os nossos esposos ou esposa, esse companheirismo, essa liberdade, essa comunicação, muito mais você tem com o seu pai. Antes de você fazer uma aliança com o seu esposo, você fez uma aliança com o Senhor. E ainda que você casou, você se converteu depois, mesmo assim você tem uma aliança com o Senhor. Então, use essa aliança, compartilhe com o seu Senhor, converse com Ele. Não fique empurrando as coisas com a barriga, irmão, não vai dar certo. Uma hora você vai derramar o caldo. Então, por que não pedir o socorro do Senhor antes? Por que não conversar e explicar para o Senhor o que está bom e o que não está? Por que não apresentar a Ele e pedir a Ele a solução para qualquer área? Amém? Isso é tudo na vida, isso é qualquer área da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tiago 2, eu quero compartilhar com você de 14 a 17. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento a cada dia, e um de vocês disser, vá em paz e aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Por que eu estou falando isso? A gente está falando de algumas fases, né, do casamento. Nós estamos falando de buscar a ajuda do Senhor, mas buscar ajuda caso necessário de pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia é bem clara que Deus não vai fazer tudo. Deus é um Deus que gosta de parceria. Então, nós cremos em Deus, sabemos que Deus pode ressuscitar, transformar, limpar, purificar, restituir, restaurar, curar, renovar e muito mais. Amém? Você sabe, eu também, sobre essas coisas. Mas temos que ter as nossas obras. Lembra que eu falei isso semana passada? Eu falei sobre ter obras um pouco. E também disse que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, primeiro o Senhor, mas junto com o Senhor temos a nossa parte. Eu falei sobre isso. E eu quero continuar mais um pouquinho sobre isso. Então, tem a nossa parte no casamento, tem a nossa parte na família, tem a nossa parte em todo, quando eu falo família, os pais e os filhos, mas quando tem a nossa parte no ambiente familiar, no restante da família, na parentela. Temos a nossa responsabilidade. Amém? Então, o casamento ele não vai dar certo só porque eu sou crente. Só porque eu vou na igreja. Só porque eu faço parte de algum departamento da igreja. Isso não garante que vai dar tudo certo na minha família. Isso não garante que vai dar tudo certo em algumas áreas da minha vida, só porque eu bato meu cartão. Irmãos, o que dá certo é praticar os princípios que a Bíblia nos ensina. E nós começamos por um princípio, antes de começar o culto. Qual é o princípio que nós lemos? Amor. Esse é o primeiro. Praticou esse, praticou todos os outros. Porque praticou o amor, praticou tudo. Então, as nossas obras é importante. Investimento, isso investimento financeiro, investimento de tempo na sua família é importante. E agora eu vou puxar um pouquinho aí para a família
dentro da sua casa, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho dos parentes. Então, a família dentro da sua casa. Primeiro, o investimento, a sua esposa. Não adianta você querer investir tempo com os seus filhos se você não investir tempo na sua esposa. Por quê? Porque os seus filhos vão olhar como você trata a sua esposa. Os seus filhos vão olhar como você trata o seu esposo. Então, se os dois não investem tempo neles, todo o trabalho é inútil. Aí sim, depois que um investe tempo no outro, os dois conseguem, juntos, porque estão em unidade, em amor e todos os outros princípios, vão conseguir investir tempo nos filhos. Mas se um só, ou os dois, tentam investir tempo nos filhos, não vai dar certo. Porque a gente muda a sequência e não funciona. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos investir. Outra coisa, alimento físico, alimento espiritual. Nós precisamos dar alimento para nossa casa. Físico, é aí entre os maridos que são responsáveis, né, cabeça pelo lar para suprimento. Porém, eu sei que tem muita esposa que ajuda, mas a responsabilidade é do homem de sustentar e manter aquela casa, ainda que aquela mulher possa ajudar, até ganhar mais, mas a responsabilidade é desse homem administrar e ganhar, principalmente ganhar, amém? Mas espiritual também, é a responsabilidade dele ministrar a sua família, direcionar a sua família, conduzir a sua família. Se lembra que nós estamos falando de um lar cristão. Assim como o mundo, eles direcionam a família deles. Ah, vamos para a festa tal, vamos para não sei para onde, vamos, não é assim? Pois é, você vai e eu vamos direcionar a nossa família à casa do Senhor, à obra do Senhor, o reino de Deus. Eu e você vamos direcionar. Sabe, irmãos, como é importante, às vezes coisas simples, né? A gente pensa que é assim, para que isso? Ou até a gente reclama, poxa, está atrapalhando. Às vezes as crianças vêm aqui e querem colocar a oferta aqui, meu filho é um dos deles, né? Mas as outras crianças também gostam. E às vezes, talvez você pense que bobeira, ou atrapalha, ou que está fazendo tumulto, mas por causa desse hábito, ele vai entender princípios, porque ele vai um dia perguntar, por que eu faço isso? Por que o senhor faz isso? Por que a igreja toda faz isso? E aí você tem a resposta para dizer, porque eu quero honrar o meu Senhor, porque eu amo meu Pai, porque é um princípio que a Bíblia me ensina. E isso é o ritual que você está ensinando na sua casa. Então, praticar a palavra dentro da sua casa, seja o pai, seja a mãe, é muito precioso. Eles precisam ver você fazer. Ver você orar, ver você ler, ver você participar das atividades da sua igreja, porque eles vão desejar fazer a mesma coisa. Amém? Atenção a essa família, atenção, zelo, cuidado, trabalho, criatividade. Nós somos seres criativos, irmãos. Deus é um Deus criativo e nos fez criativos. Então, nós podemos, dentro da nossa casa, ser criativos. É só a gente querer. O problema é que a gente está meio preguiçoso. Aí a gente, está chovendo, está isso. Mas dentro de uma casa, dentro de um quarto, sentado no chão, a gente consegue ser criativo. Quem aqui, meu esposo brinca direto aí quando a gente está reunido com os adolescentes, os jovens em acampamento. Quem aqui já brincou de palito? Palito, antigamente usava muito fósforo, né? E brincava de palito no fósforo. Quando não tem fósforo, pega palito de dente. Aí fica lá, 3, 1, 2, faz sorteio, faz não sei o quê. Você nunca brincou de palito? Vocês estão com uma cara. Gente, eu vou ensinar vocês a brincar de palitinho. Palito. Tem pega-vareta mais moderno, né? Os mais modernos aí brinca. Só que não foi sempre assim que a gente tinha. Então a gente brincava de palitinho mesmo. Então, olha só, simples. Tem nada para fazer em casa, vamos brincar. Pega aqui, acerta quem está menor, não sei o quê. Só para rir, só para fazer algo diferente. Estratégia. Carinho, beijo, abraço, afeto, elogios. Isso é muito precioso. Amém? Essa é a nossa parte como cristão, como filho de Deus, como casal, como pai, como os filhos com os nossos pais, com os nossos netos. Tudo isso precisa ser semeado na vida deles. Então, eu falei da parte dentro de casa, mas fora, com a parentela, nós precisamos fazer essas mesmas coisas com os nossos de fora. Quem são os de fora? Que é os sobrinhos, os tios, os primos, e assim por diante. Amém? Glória a Deus. Eu li o livro, né? Aliança do Amor, na página 27. Eu marquei aqui para ser mais rápido. Se você não leu ainda, dá tempo.
Gálatas 5:6 diz assim: porque se estamos em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas apenas a fé ativada, energizada e expressada e atuante através do amor. Nós estamos falando de praticar a palavra, começamos com o princípio do amor. Vamos lá. E depois ele diz assim, dentro aqui do que ele está falando, sobre amor, ele diz assim: assim também a fé, se não tem obras, atos e ações de obediência para sustentá-la, por si só é destruída de poder, inoperante e morta. Então, se nós ficarmos só na oração, orando, mas depois termina a oração, a gente briga, a gente chuta o balde, a gente reclama, ou a gente trata com indiferença, ou a gente se afasta, vai resolver o quê a nossa oração? Mas eu estou cheia de fé, eu estou declarando a palavra, eu estou cantando dentro do meu lar. Vamos continuar. Ele diz assim: não é o amor, obras, que leva a fazer algo por alguém? Realmente é o amor que move. Se você ama o seu cônjuge, fará coisas para ajudá-lo ou agradá-lo. Um homem, por exemplo, compra flores. Eita, até no livro, hein, irmãos? Compra flores. Olha, ele é estrangeiro, ele nem é brasileiro. Um homem, por exemplo, compra flores para sua esposa. Eu sei que algumas esposas não gostam de flores, mas, irmão, você pode comprar outros presentes, amém? Até joia rara, a gente aceita. Glória a Deus. Então, aí, conheça a sua esposa, ou conheça o seu esposo, que isso não é só para os homens, amém, irmãs? Você pode investir no seu esposo. Glória a Deus. Conheça ele, o que ele gosta. Compra flores para a sua esposa e trabalha longas horas para sustentá-la, bem como seus filhos, porque ele os ama. Uma mulher, por sua vez, serve incansavelmente o seu marido e os seus filhos, quando ela os ama. Algumas pessoas deixam de fazer suas refeições e dão comida para os pobres, até o vestir. Aí ele vai falar sobre outras formas de amar aqui, que me interessava era essa parte. Olha como é importante. Olha o que ele está falando sobre fé e sobre obras. Como é importante nós juntarmos a nossa fé. Mas Deus nos deu também sabedoria, criatividade, estratégias, tantas outras coisas naturais que nós podemos usar. E sabe, irmãos, nós não usamos, sabe quem está usando? O mundo lá fora. O mundo lá fora. Porque tem muita coisa que não é pecado e o povo está usando, que nós deveríamos estar usando. Quer beijo, abraço. Mas, que aí a gente em casa, como cristão, não estamos fazendo, dando atenção, mas o povo lá está saindo, dando atenção para os filhos, dando atenção para os amigos, dando atenção para todo mundo. E os crentes não querem nem sentar perto do meu Deus, reunião de família, misericórdia, fugindo. Glória a Deus. Família é bom, amém? Glória a Deus, funciona bem. É um projeto de Deus. Eu estava aqui essa semana, orando aqui, e aí eu olhei para essas plantinhas aqui. Aí eu meio assim com elas, né? Porque se você não sabe, eu estou num trabalho com essas plantas, porque o pastor quer tirar elas daqui, eu não quero tirar, eu quero que elas fiquem bem. E as bichinhas estão meio assim. E aí a Silvana cuida delas para mim, mas aí eu falei, não, preciso... Eu tinha comprado uma vitamina. Aí eu estava aqui e comecei a olhar para elas, e o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Uma delas é que, todo mundo está olhando para elas, não está? Vocês veem ela aqui todo domingo, não é isso? Mas quem já veio aqui fazer alguma coisa por ela? Colocar uma água, tirar um bichinho. Ninguém, né? Fora a Silvana, que eu peço para ela cuidar. Aí eu comecei aqui a olhar ela, cuidar dela, coloquei ela na água, tirei algumas sujeirinhas de algumas que ainda não terminei. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração que uma família a gente deve ter isso. Às vezes a gente olha para a nossa família, e aí parentela, dentro de casa, e está tudo verdinha. Mas ainda está meio capengando, mas dá para deixar assim mesmo, né? E é muito mais fácil, irmão, jogar fora e comprar outra. Eu vou gastar do mesmo jeito. Vou ter um trabalho, sair, ir lá comprar, gastar, tem todo o investimento. Porque todas as decisões têm uma reação por trás disso. É mais fácil eu jogar fora e comprar outra. Mas eu prefiro ter o trabalho de tentar restaurar elas, restituir elas aqui. E aí eu estou cuidando delas. E uma das coisas que o Senhor me falou é isso. Família dá trabalho, tem que ter cuidado. Tem que ser proposital eu chegar aqui, olhar, cuidar, tirar as ervas daninhas, os galhos secos. Eu tenho que ter atenção se elas estão boas, se não estão. O clima
Está favorável? O ambiente que essa planta está exposta é o ambiente correto para ela? Você sabe se o ambiente que a sua família está exposto, sua esposa, seu marido, seus filhos, o ambiente que eles andam, a escola, o trabalho, esse ambiente é um ambiente bom para eles? Mas eu não posso tirar meu marido do trabalho, mas você pode orar para que ele arrume um melhor. Eu não posso tirar minha filha da escola, mas você pode orientar para que ele venha ser sal e luz lá. E orar, guardando ele em oração. Ela em oração. E aí eu fui lá e coloquei água, porque a gente precisa nutrir. Se lembra que a gente está falando de amor? Eu comprei uma vitamina para colocar nela, que tem que colocar de 15 em 15 dias. Aí tem uma distância, porque não é de qualquer jeito que coloca essa vitamina. Não é numa dose única. E família, a gente tem que colocar vitamina todo dia. É o amor, é a paciência, é a atenção, é o cuidado. E isso, irmãos, seja o seu filho bebê, seja o seu filho adulto, seja o seu filho casado, seja o seu filho já com netos dele. Se você está perto, eu e você, nós precisamos ser esses que vão nutrir, que vão cuidar, que vão estar observando se alguma coisa está roubando a energia, a beleza dessa família. E esse cuidado nós temos que ter. Você lembra que eu falei da mesa? Então, esse é um momento maravilhoso de você olhar sua família. Não é só o único. Tem outros momentos que você pode observar essas coisas. Eu estava aqui orando e comecei a observar elas. Parei, terminei minha oração, fui lá e fiz o que tinha que fazer com elas. Às vezes você vai ter que parar na sua caminhada um pouquinho. E quando eu falo parar, não é deixar a igreja não, irmãos. Porque as pessoas pensam assim, não, eu tenho que parar, então eu vou deixar a igreja. Justamente o que nutre. É você parar um pouquinho de fazer coisas que você e eu estamos perdendo tempo, investindo, que amanhã você nem vai querer mais fazer aquilo. Mas cuidar do que realmente talvez seja importante para você, a sua família. Vai dar um pouquinho de trabalho, vai demorar um tempo, porque não é da noite para o dia que elas vão ficar bonitas. Mas vão ficar. A sua família, cada dia vai ficar melhor. Amém? Glória a Deus. Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, eu coloquei algumas coisas, vou passar aqui porque eu quero aproveitar o tempo. Eu marquei algo aqui que, quando seu marido te viu, ou sua esposa te viu pela primeira vez, você sabe o que ele ou ela olhou para você, o que eles viram? O que atraiu eles? Foi a minha sabedoria. Não, irmãos. Foi algo tão simples que a gente pensa assim, misericórdia, irmão. Ele olhou para você, para o seu corpo, para o seu cabelo. O que atrai é isso. O primeiro olhar é esse. Poxa, ela é bonita. Nossa, ele é um gatão. Depois é que você vai conhecer o restante, né? Tem gente que não dá tempo para isso, aí depois passa o pé pela mão. Mas a primeira coisa é isso. É a atração física mesmo. Por isso a aparência é importante um do outro. Isso faz parte do amor, faz parte das vitaminas ali. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa aparência. As mulheres se cuidam mais, né? Mas, às vezes, os homens também devem se cuidar. E também, às vezes, alguns homens se cuidam mais. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa aparência, com a nossa higiene, com os nossos relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aí, que eu tenho algumas coisas para compartilhar com você. Um homem ele tem que conquistar a mesma mulher todos os dias, não é assim que o povo fala? Pois é. Mas a mulher também tem que conquistar o seu marido todos os dias. Às vezes a gente pensa que é só os homens, né? E aí bate nos bichinhos. Mas eu estou dizendo aqui para nós mulheres também, irmãos. Assim como vocês, homens, têm que conquistar a sua esposa todos os dias. E aí você conquista ela com coisas simples. Chavequinho na orelha. Ah, mas já sou casado. Mas continua precisando. Um elogio. Amém? O resto do pastor vai falar aí, talvez, no culto de casais. Então, venham os casados. Quando estamos vivendo no amor, não sei se ele vai falar sobre isso, estou profetizando aqui. Quando estamos vivendo no amor, procuramos satisfazer a necessidade uns dos outros. E a necessidade de uns dos outros é, muitas vezes, irmãos, é essa atenção, é esse carinho, é esse investimento financeiro, é esse investimento familiar de tempo, esse investimento de rir juntos. Simples assim. E nem gasta, né? Você lembra que eu falei lá na primeira vez, no primeiro ensino, eu falei sobre um dos pilares, e eu falei sobre a oração. Volto ela de novo. Como é preciosa a oração.
Então, irmã, eu não sei, já fiz de tudo, ou eu não fiz nada. Pois é, oração, Deus vai te dar a criatividade para fazer o que você precisa fazer. Investir. Senhor, eu não sei o que fazer. Me dá criatividade para isso. O Espírito Santo vai te dar criatividade, irmãos. Vai dar criatividade para decorar a sua casa, o seu leito, a sua roupa, o seu cabelo, os passeios que você deve investir ou não. O Espírito Santo vai te ajudar em tudo. Amém? Ele é o Deus da criatividade. E vai te ensinar a reaprender a amar. Porque isso é todos os dias. Talvez você pense, reaprender a amar é para quem perdeu o amor. Não. É para todos nós. Abre lá em 1 Coríntios 13, versículo 8. Por favor, Mateus. Ou Aninha, né? 1 Coríntios 8, 13 e 8. 1 Coríntios 8, 13 e 8. 13, versículo 8. O amor nunca perece, ou jamais acaba. Você lembra? Vou ler só esse pedacinho. O amor, em algumas versões, jamais acaba ou nunca perece. Para que o amor não acabe e nunca pereça, primeiro tem que ser o amor de Deus. Porque o amor humano, ele vai limitar. Mas, como que faz? Com essa criatividade. Com esse reaprendendo a amar todos os dias. A mesma esposa, o mesmo esposo. Aprendendo a reamar. Senhor, me ajuda a amar a cada dia mais. Na verdade, quando nós estamos caminhando com o Senhor... Cadê aquela imagenzinha? Volta lá. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos mais perto de Deus, estamos mais mergulhados no amor, mais nós vamos amar o nosso cônjuge, a nossa família. Quanto mais longe, mais difícil isso se torna. Amém? Quando falamos sobre família, a instrução é para toda a casa. Então, tem texto falando de casal, tem texto falando de filho, tem texto falando de vizinhos. Abre Provérbios 25, 17. De casal e de filhos eu não vou abrir, porque você deve conhecer Efésios 5, 22, Efésios 6, 2 e 3. Mas Provérbios 25, 17 é um texto que a gente não lê muito, ou passa desapercebido, né? Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e o passe a odiar. Olha que instrução simples e básica. Glória a Deus. Podemos estender isso aí, às vezes, a alguns familiares, né? Que, às vezes, também... Alguns problemas de família, de relacionamentos, é por causa desse textinho aí, ó. Ficar muito um na casa do outro. Cuidado. Amém? Não abandone também, tá bom? Nem o extremo. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho aí sobre relacionamentos de sogra, genros, né? Vamos lá? Nora, eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu também sou nora, tá bom? Lembre-se disso. Gênesis 7, 13. Quantos se tem problemas aí nessa área de nora e sogra? Gênesis 7, versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, sem Cã, Jafã, mulher, e com as suas mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Glória a Deus. Pode parar aí, porque eu vou só falar. Então, Noé, quando ele recebeu a instrução da parte de Deus da construção da arca, ele chamou seus filhos para participar, certo? Ele conduziu a sua família nisso. E os seus filhos levaram as suas noras. Então, foi salvo Noé e toda a sua casa. Aí você pensa, está falando de noras. A nora ela precisa se dar bem com o sogro. Se dar bem com a sogra. E como é precioso receber essas instruções deles. Às vezes a gente não quer ouvir, mas sabe, irmãos, eles já caminharam um pouco na frente. Tem algumas instruções importantes. Se essa nora dissesse, eu vou seguir seu pai? De jeito nenhum. Nunca choveu na terra, ele está doido. O que tinha acontecido? Provavelmente aqueles maridos não iriam, porque as esposas não iriam. Todo mundo tinha morrido, né? Fora Noé e sua esposa, porque ela seguiria o seu esposo, porque a esposa deve seguir o seu esposo, crendo que ele está seguindo uma direção de Deus, porque ele vai sempre ser guiado pelo Senhor. Amém? E só ficaria o casal. Mas graças a Deus, porque elas ouviram o seu sogro. Amém? Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com isso? Não descarte o seu sogro ou a sua sogra. Preste atenção. Eles têm sabedoria. Não estou dizendo para você seguir tudo que eles falam. Mas ouça. Amém?
Glória a Deus. Vai ter outros textos falando sobre algumas coisas sobre isso. As noras foram salvas pela obediência do sogro. Porque Noé seguiu a instrução de Deus e elas seguiram os seus esposos ou a instrução do seu sogro, elas também desfrutaram dos benefícios. Amém? Noemi e Ruth. Ruth casou-se com Boaz por causa do conselho da sogra. Porque ela estava, não, eu sou fiel, vou ficar com você. A sogra, ela contou que tinha encontrado um rapaz, que tinha um campo assim, assim, assim. Primeiro que ela tinha uma boa comunicação com a sogra, né? Porque ela contou, primeiro ela já seguiu a sogra, depois ela contou tudo que a sogra disse. É claro que aquela sogra deveria ser uma boa sogra. Então, você que é mãe, seja uma boa nora para a esposa do seu filho, amém? Seja uma boa sogra aí. O relacionamento delas eram muito bons, por isso que ela quis seguir aquela mulher. E aí, depois ela compartilhou sobre o que ela tinha acontecido fora de casa. E ela disse, olha, eu sei, é meu parente. Faz isso, isso, isso e isso. E ela seguiu exatamente as instruções que a sogra tinha dado. E qual foi o benefício disso? Ela casou e entrou para a genealogia. Irmãos, entrar para a genealogia e ser ditada, falar do nome dela, em um tempo que as mulheres não eram usadas como algo só, é precioso demais. Que instrução bem dada daquela sogra. Amém? Então, preste atenção. Os gerros de Ló. Você já leu a passagem de Ló? Ló recebe os anjos do Senhor, os anjos dizem, ó, tem alguém na cidade? Se tem gerro, se tem filho, se tem... Quem tiver, pega e sai, porque a cidade vai ser destruída. Ló recebe a notícia, vai lá com seus futuros gerros, que as meninas não eram casadas ainda, a Bíblia fala que ela era virgem. E ele chega lá e fala, olha, vamos embora da cidade, porque vai ser tudo destruído. O que eles fizeram? Tá doido. De jeito nenhum. Eles não seguiram a instrução do sogro. O que aconteceu? Pois é, só foi salvo Ló e as suas filhas. Se você procurar na Bíblia, você vai achar outros textos de relacionamentos familiares. Eu peguei só esses daqui. Então, preste atenção. Atente quando o seu sogro, a sua sogra estiver falando algo. Perceba se aquilo não veio uma instrução do Senhor. Se não tem algo da parte de Deus ali. Amém? Isso também se chama honra. E Deus honra quando nós honramos princípios. Princípio de honra, irmãos, é essencial no reino de Deus. Princípio de honra começa dentro de casa. Se não honramos os nossos pais em casa, irmão, você não vai honrar ninguém lá fora. Ninguém. Nem o professor, como também o marido, como também o sogro, como também qualquer pessoa mais alta na sociedade. Porque o princípio de honra se começa dentro do lar. Honrando pai e mãe. E isso pega todo mundo que é filho. Todo mundo aqui é filho? Mesmo com os pais adultos, você continua sendo filho, não é? O princípio continua, amém? Glória a Deus. Essa passagem de Ló vai estar em Gênesis 19, tá? Depois, se você quiser ler, lê lá. O amor é a marca exterior da aliança de um coração circuncidado pela fé. Eu achei esse versículo esse versículo, não é um versículo, gente, de perdão. Eu achei esse dizer aqui, nesse livro da aliança. Eu vou repetir para você. O amor é a marca exterior da coração circuncidado pela fé. Quando nós temos um coração em Deus, temos uma aliança com o Senhor, a nossa marca é o amor. É a expressão por fora, pelo que está dentro. Amém? Glória a Deus. Como podemos dizer que estamos bem com Deus, em aliança, se estamos tratando mal a nossa casa? Achamos que está tudo bem. Mas se a nossa casa, nós não estivermos agindo da forma correta, irmãos, não está. Você está enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Amém? Então, tratar mal, nem sempre é bater. Às vezes a gente pensa assim, não estou tratando mal. Nunca bati na minha esposa, nunca xinguei o meu marido. Mas tratar mal pode ser frieza, apatia, desprezo, desrespeito, ríspido, intolerante. Tudo isso faz parte de tratar mal uma pessoa. E outras coisas que você sabe. E eu também. Amém? Então, nós não podemos agir dessa forma. Eu vou ler mais algo que está na página 77 desse livro. Eu achei maravilhoso. Na página
77, ele vai estar falando aqui sobre a crucificação. E aí ele está falando sobre essa parte da crucificação. E aqui embaixo diz assim: as tentações para violar os mandamentos continuaram até que, finalmente, Jesus olhou para o céu e disse. Então, Jesus ali, na crucificação, todo aquele processo, ele estava sendo tentado a desistir, tentado a quebrar mandamentos. Entendeu? Vamos lá. Ele diz assim. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E assim, Jesus entregou o Espírito e revelou o segredo para se guardar a aliança e conquistar o amor. Você sabe qual é o segredo? E assim, Jesus entregou o Espírito e revelou o segredo para se guardar a aliança e conquistar o amor. O segredo é perdão. Eu falei, uau, Senhor, eu preciso compartilhar isso. Irmãos, o perdão é essencial na vida de alguém. Eu não vou falar nem na vida de um cristão, na vida de um ser humano. Porque trabalhar em família é perdão. Trabalhar relacionamento é perdão. Jesus sendo tentado de todas as formas, sendo caluniado, cuspido, machucado, ferido, sem dever nada a ninguém, sem culpa nenhuma, ele perdoou. E ele nos ensinou que o perdão é a forma de amar e de manter a aliança. A aliança familiar, a aliança de relacionamentos entre parentes. Então, nós precisamos andar em perdão. Nós precisamos decidir perdoar. Não importa quem ofendeu, não importa quem tem a razão. O perdão vai fazer toda a diferença. Amém? Decida andar em perdão. Amém? Uau, glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre filhos. Acho que não vai dar tempo. Eu vou começar hoje. E semana que vem eu quero falar um pouquinho, eu vou falar de filhos menores. Mas eu quero depois falar com filhos maiores. Amém? Então, semana que vem eu vou falar um pouco sobre esses filhos maiores. Eu falei sobre a necessidade da mesa, eu falei sobre a importância dessa comunicação. A maior necessidade dos filhos, independente da idade, é o amor. Então, não importa se os seus filhos já são casados, irmãos, eles querem o seu amor. Amém? Então, não os abandone ou... Não, já está grande. Eles continuam sendo pessoas. Todo mundo quer ser amado. Amém? O amor é agora, não é amanhã. E aí eu vi num livro, algo que eu até anotei aqui para compartilhar com você. O livro contava assim que um pai, ele era um ministro do evangelho, ele cheio de compromisso, com a agenda cheia, viajando para lá e para cá. E um dia, ele estava saindo para um compromisso meio que atrasado. O filho dele, pai, o senhor pode me ajudar? E o que ele falou? O que você quer? O pneu da minha bicicleta quebrou, furou. E aí o pai dele disse, mas eu estou atrasado, não posso. E saiu correndo. Mas no meio do caminho, o Espírito Santo disse para ele assim, você não tem tempo para ajudar o seu filho? E aí ele parou, voltou para casa e disse, filho, eu vou te ajudar. E aí pegou, arrumou a bicicleta dele, fez o que ele tinha que fazer e foi para o compromisso que ele tinha. Um tempo depois, ele está passeando com o filho dele e ele disse, filho, você me ama? E ele, você me ama? E ele disse... Por que você me ama? E ele ficou pensando assim. Ah, já sei, pai. Ele, por quê? Porque o senhor me ajudou com a minha bicicleta. Nós precisamos dar atenção, tempo e investimento naquilo que nos importa. Servir o reino de Deus é maravilhoso. E, irmãos, dá para servir o reino em família. E eu te mostro pela palavra. Eu estava com esse texto lá para baixo, mas eu vou compartilhar isso antes. Você vai ver... deixa eu lembrar os textos aqui, apesar de estar aqui. Você vai ver... Moisés. As crianças do departamento infantil estão estudando sobre família também. E algumas coisas que eu falei aqui, interessante, que eu não tinha pensado, mas as matérias que eu separei estão bem parecidas com a deles. Então, você vai ver Moisés. Moisés foi... conduzido até a filha de Faraó pelas águas lá. Mas quem foi que falou para a filha de Faraó que o menino podia ser criado por uma hebreia? Ou amamentado por ela? A irmã dele. Você vai ver uma irmã protegendo um irmão.
Você vai ver Arão, mais tarde, falando através do irmão. Moisés falando, não sei falar. Tá bom, vou levantar seu irmão para falar por você. Então, você vai ver que dá para trabalhar em família no ministério. Você vai ver João Batista, era isso que eu queria lembrar. João Batista preparando o caminho para Jesus. Quem é João Batista? Primo de Jesus. Trabalhando junto no ministério. Não tinha competição. Ele sabia o que estava fazendo. Ah, mas era porque era Jesus. Mas você vai ver Moisés e Arão trabalhando junto. Você vai ver Noé com a sua família trabalhando junto. Você vai ver várias passagens da Bíblia, irmãos. Apesar de ter também na Bíblia, a Bíblia é bem clara que teve muitas confusões familiares. Se você quer casos de família, se você quer histórias igual novelas, você pode ler sua Bíblia, que tem muitas. Muitos casos de família, muitas situações, desde homicídio, qualquer outra coisa, até amor, perdão, restauração, restituição. E você vai ver também muitos casos de família trabalhando juntos. Você vai ver que avós lá incentivaram o seu neto na infância. E quando chega mais velho, Timóteo, a palavra fala, por causa da sua avó, a fé que estava nelas hoje habita em você. Trabalha em família. Você vai ver várias pessoas trabalhando juntos no ministério. E isso você vê nos dias de hoje, famílias trabalhando junto. Mas não é de agora, você vai ver lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, família trabalhando junto. Então, quando eu falei para nós que dá para trabalhar em família, dá sim, irmãos. Você e sua casa servir ao Senhor, juntos. Amém? Então, nós precisamos só saber valorizar o que de fato tem valor. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai continuar depois, na semana que vem. Então, eu queria que você ficasse de pé. Então, não largue a sua família, não abandone seu ministério. Trabalhem juntos em prol do reino. Amém?